E aí, tudo bem? Você não sabe nada de robótica educacional, mas você quer dar aula de robótica educacional. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como que você vai começar os primeiros passos para você ser um professor de robótica educacional. Meu nome é Demetrio, eu sou professor de robótica educacional. Você é professor ou professora de escola pública ou privada, você é estudante que quer seguir uma carreira de professor e você sabe que você tem que ter um diferencial no seu currículo. Os professores que já estão nas escolas, certamente já têm suas aulas muito bem planejadas, bem elaboradas, mas eles concorrem com a tecnologia, concorrem com o celular, concorrem com várias tecnologias que os alunos hoje já utilizam. Então, você usar uma tecnologia também é extremamente importante para atrair até a atenção desse aluno. Se você também quer fazer uma renda extra, você já é professor e quer trabalhar e fazer uma renda extra ou montar uma escola de robótica educacional, não é difícil, não é do outro mundo você fazer isso. E nesse vídeo eu vou mostrar para você os primeiros passos, saindo do zero, começar a entender o que é robótica educacional, o que você precisa de equipamento, o que você precisa de conhecimento para poder ser um professor ou uma professora aí, ou ter o seu negócio na área de robótica educacional. Vamos falar de um robô. O que é um robô? Vou definir um robô. Então, se você pegar no dicionário de Oxford, ele fala com substantivo masculino, que é uma máquina autômato de aspecto humano capaz de se movimentar e agir. Essa ideia de aspecto humano, quando você vê um filme, quando você vê revistinha em quadrinho e tal, sempre os robôs têm um aspecto humano. O que é um aspecto humano? Cabeça, tronco e membros. Mas não necessariamente um robô tem que ter esse aspecto humano. Essa denominação foi dada, a palavra robô, ela vem de uma peça de teatro que foi feita em que o autor colocou alguns humanos revestidos com uma roupa parecida de lata e começou a chamá-los de robô. E eles faziam alguns trabalhos forçados. Então veio a ideia da palavra robô, veio dessa peça de teatro. Então uma primeira definição seria um autômato de aspecto humano, capaz de se movimentar e de agir. Mas não necessariamente um robô tem que ser assim. Uma segunda definição é que você tem um mecanismo comandado por controle automático. Então quando você tem um mecanismo, você tem a parte mecânica. E para você controlar uma parte mecânica, você tem uma parte de eletrônica. E esse automático seria aí uma programação que eu vou fazer para essa parte de eletrônica comandar uma parte mecânica. Vamos pegar um exemplo, um ar-condicionado. Como funciona o ar-condicionado? Você faz a programação do controle, de quantos graus você quer, e qual que é a função dele? É resfriar aquele ambiente e ficar lendo o ambiente para ver se já chegou na temperatura que você pediu. Você programou. Chegando na temperatura que você programou, ele vai fazer o quê? Ele vai desligar. E vai esperar, até que o ambiente aqueça novamente. Se aqueceu novamente, ele liga novamente e faz o resfriamento. Então é um robô, ele não é um aspecto humano, mas ele é um robô. Ele é automático, porque você não precisa verificar se está quente ou frio. Ele mesmo verifica. E ele já sabe qual a temperatura que você quer, 24, 25, 26 graus, para ele manter naquela temperatura. Então a ideia de um robô seria essa. Você tem uma parte de programação, pelo controle remoto, você programou isso numa placa dentro do ar-condicionado, que é a parte eletrônica, e essa parte eletrônica comanda toda a parte mecânica, de ventilação e tal, do ar-condicionado. Ou você pode ter uma outra definição, que é um mecanismo automático que efetua operações repetitivas. Vamos pensar numa porta do shopping, por exemplo, que as portas automáticas, você chega, porta de banco, você chega na porta, ela abre, você passa, ela fecha. É um robô? É a tarefa repetitiva? Ele abre e fecha a porta, é um robô que só faz isso. Ele sabe abrir e fechar a porta. Então, você chegou ali, tem uma programação ali? Tem. Qual que é a programação ali? É ele saber qual a distância que você está. Então, quem programou falou, se o cara tiver 1,5 m, 2 metros da porta, 2 metros.
Não sei se são 2 metros, vamos chutar 2 metros. Se tiver 2 metros da porta, a porta vai abrir. Vai abrir, vai ficar calculado lá os passos, né, que a pessoa dá, ou enquanto tiver alguma pessoa ali na frente, ele vai ficar aberto. Fechou, passou um pouquinho, não tem ninguém na frente do sensor, ela fecha. Não tem uma programação aí. E quando ela está fechada, ela tem que saber que ela está fechada, para ela poder abrir. Se ela estiver aberta, ela tem que saber que ela está aberta para ela poder fechar. Então tem uma lógica de programação aí. É difícil fazer essa lógica? Não, não é. É simples. Tá? Mas assim, é um outro exemplo de robô que você pode ter no seu dia a dia. Você, às vezes, né, nem sabe que é um robô e é considerado um robô. Porque tem as 3 partes, né? Mecânica, eletrônica e programação. Daí vem um outro conceito que é o da robótica. Então você tem um robô e tem robótica. A robótica é uma ciência que estuda uma técnica da concepção e construção e utilização de robôs. Então você construir um robô é robótica. E o robô é, sei lá, o produto final que você construiu, né, por meio da técnica de construção de robôs, que é chamado de robótica. E a robótica educacional? Primeiro, só tem robótica educacional? Não, você tem robótica industrial também. Tem robótica militar, né, para defesa. Tem robótica que trabalha com submarinos, navios. Então, essa técnica de construção de robôs depende para que você quer construir esse robô, qual que é o objetivo desse robô. Vamos falar da robótica educacional. A robótica educacional, eu não vejo a robótica educacional como uma disciplina isolada no currículo, para quem é professor de escola, né, de escola regular. Quem vai dar uma aula particular, por exemplo, de robótica, é sempre interessante ele associar essa robótica com alguma coisa. Então, para eu aprender alguma coisa, eu uso a robótica como ferramenta. Você provavelmente, quando estava na escola, chegou um momento na escola que te apresentaram a calculadora. Então, a calculadora, você não teve aula de calculadora, curso de calculadora, né? Você aprendeu a fazer umas operações básicas ali na calculadora e usava a calculadora na aula de matemática, aula de física, né? Aula de química. Você usava a calculadora ali como uma ferramenta. Eu penso que a robótica também é uma ferramenta, né? Uma ferramenta de tecnologia de informação, mas que, como toda ferramenta de tecnologia de informação que você usa, né, no ensino, ela tem que transformar o método, né? Não adianta, por exemplo, eu criar lá um slide, colocar um computador na sala, um data show, né? Colocar aquele slide e ficar falando em cima do slide. É a mesma coisa de eu escrever no quadro e ficar falando no quadro, eu só mudei a forma de apresentar. Então eu usei a ferramenta de tecnologia, mas eu não mudei a forma de ensinar. Então a ideia de ferramenta de tecnologia é mudar o método. Então usar a robótica educacional com uma metodologia que não vai ser alterada não faz sentido. Então ela entra como uma ferramenta para você poder ensinar lá matemática, por exemplo, ensinar física, vou ensinar ciências. Eu quero fazer um negócio diferente com a história, né? Eu tenho lá umas máquinas lá na Idade Média, por exemplo, e eu quero fazer uma Idade Média high-tech, né? Você pegar e reconstruir aquelas máquinas, saber para que elas estavam sendo utilizadas, só que usando robótica, ela automatizada. Como que seria isso? Né? Você tem lá aqueles castelos e tal. Como que abria a porta daqueles castelos? Ficava lá o pessoal girando aquela roda. Não, vamos fazer isso aqui agora high-tech, mas todo o conteúdo de história foi estudado para chegar naquele castelo ou naquela máquina. Então, a robótica ela é um atrativo ali para poder você ter uma ferramenta que atraia o aluno para o assunto. Porque não é só chegar, montar, o robô ir embora. Isso aí, se você fizer robótica educacional isolada do currículo, vai acontecer isso, né? Mas e se eu for dar aula particular? Na aula particular, a metodologia que nós usamos aqui na escola é a seguinte: você sempre associa a robótica com alguma coisa do cotidiano. Ah, então tem a porta lá do shopping? Tem, vamos fazer uma maquete da porta do shopping. Como é que ela funciona? Ah, um elevador de carro. Como é que funciona o elevador de carro?
Então não é você montar um robozinho com 4 rodas, ele andar e ficar andando. Você não, né? Uma das ferramentas que a gente usa é essa, de criar um robô que ele fica andando sem desviando de obstáculos. Mas qual que é a comparação dele com uma ferramenta que você vê, né? Ainda hoje ainda não vemos muito, mas nós vamos começar a ver muito no cotidiano, aqueles robôs que aspiram pó, né? De casa, robô inteligente ali, inteligente entre aspas, né? Que ele faz a limpeza da casa. Então ele é um robô que ele sai desviando de obstáculos, ele navega a casa toda, faz o mapeamento da casa, navega e depois ele desvia de obstáculos. Então, sempre na aula particular, associar a robótica com coisas do dia a dia, né? E na escola regular, sempre pegar um conteúdo ali da matemática, da física, história, ciências e usar a robótica como uma ferramenta. E para você começar a ensinar robótica? Claro, primeiro você tem que saber os conceitos básicos de componentes. Quais componentes você vai ter na robótica? Você vai ter lá sensores e vai ter atuadores. Então, classificados esses componentes, você tem que saber o que cada um faz. Isso não é difícil. Sabendo o que cada um faz, você tem que aprender a programar cada um separadamente. Também é bem tranquilo, as linguagens que tem para a educação, é bem simples fazer isso, não tem muita complicação. Sabendo programar cada componente ali separadamente, você vai ver a parte mecânica, a montagem. A parte mecânica, ela já é uma parte mais assim de artista, né? Teu lado artista, como é que você vai construir alguma coisa e tal. Depende do material que você vai usar, se você vai usar um kit, se você vai usar papelão, se você vai usar impressão 3D. Então isso aí depende, eu vou te mostrar algumas coisas que tem no mercado e o que nós fazemos aqui na escola como parte de mecânica. A parte de programação tem as linguagens já voltadas para a educação, que são muito simples de usar, que desenvolve mesmo a parte lógica do robô, que é bem tranquilo. E tem a parte eletrônica também, que eu vou te mostrar depois algumas placas, como que você pode encontrar aí no mercado. Geralmente quando você conversa com alguém que dá aula de robótica e tal, e fala, eu uso esse, né? Ou eu uso só esse. Não, eu uso esse e esse. Então pode combinar as coisas, tá? Para poder montar essa parte toda de materiais, né? De kits para você trabalhar. Mas o mais importante é você ter uma metodologia, ter um método para poder ensinar. Nós temos um método que nós usamos aqui na escola para poder ensinar a robótica de forma bem fácil, assim, que faça sentido também. Eu não vejo assim, criar coisa muito futurista, coisa muito além do que o aluno tem no dia a dia dele, né? Vai chegar nesse nível? Vai, mas depois que ele já souber o básico. Não adianta querer ensinar o cara a ir à lua se ele não sabe nem o que é um foguete. Então não tem como fazer isso. Eu não vejo como fazer isso, né? Na minha visão, eu não vejo como fazer isso. Mas então você tem que ter um método também. Então, para você, resumindo, você tem que ter um kit e você tem que ter um método que você vai ensinar. E também saber usar esse kit, né? Que é de programação, que é o básico, para poder ensinar. Um dos kits que você vai ver muito no mercado é o da Lego. O da Lego ele tem uma parceria com a MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Tem mais de 30 anos a parceria deles, né? Começou lá com o professor Simon Clapper, quando ele, em 67, ele com a equipe dele, criaram lá a linguagem chamada Logo. Não sei se você já ouviu falar sobre a linguagem Logo. E a Lego depois entrou junto, lá no MIT, e ficaram lá numa parceria que tem 30 anos. Hoje quem está nessa parceria é o professor Mitchell Resnick, que desenvolveu uma linguagem chamada Scratch. Então o Scratch você já consegue programar o Lego no Scratch. É um kit, né, voltado mesmo para a educação, um kit bacana, antigo já no mercado, muito bom, qualidade boa, mas tem um preço também bem razoável. Um preço assim, que depende, eu não sei falar o que é caro, o que é barato para você,
Mas é um kit na faixa de 6 mil, 5 mil reais cada kit. Né? Então aí você que sabe o que é caro e o que é barato para você. Você tem um kit só também não vai resolver. Né? Se você quer muito aluno, não resolve. E se você tiver a ideia também de que eu, né, tenho a ideia de que o aluno, se ele puder ter o kit dele, ele aprende muito mais do que ele só chegar ali na sua aula, fazer, montar direitinho e ir embora. Então, se ele puder, né, tiver acesso ao kit para ele, ter em casa, ele comprar um kit, eu acho muito mais interessante. Mas tem um kit da Lego, que é um kit muito bom de usar na robótica educacional, é muito usado na robótica educacional. Um outro kit é o Microbit. Esse Microbit ele já vem só com a parte, nesse kit que eu estou te mostrando, ele vem só a eletrônica. Né? O Lego ele vem tudo, ele vem a parte de mecânica e a parte de eletrônica. Esse kit da Microbit, que eu estou mostrando aqui, tem o kit mais completo dele, que vem com a parte mecânica também. Mas esse básico dele, ele vem essa plaquinha, né? Ali um carregador, um suporte de bateria, 2 baterias e um cabo para você ligá-lo ao computador. Essa placa ela tem uma matriz de LED, né? Esses pontinhos brancos na placa são LEDs, que são lâmpadas que acendem e apagam. Ele tem alguns sensores nela também, os botões liga e desliga. E ele pode ser conectado em uns shields, a gente chama de escudos. Você conecta essa placa num shield e ele expande para você ligar os sensores, alguma coisa assim. Também, você vai encontrar isso aí, algumas escolas utilizam o Microbit, que é bem interessante, ele é até da BBC, empresa que desenvolve ele, da BBC. É um kit também muito interessante aí no mercado. Outro kitzinho também bem famoso, mas esse aí já não tem tanto assim parte mecânica. Ele é mais para lógica, ensinar a programação e tal, é o Make. Esse Make, ele vem essa plaquinha, né, com esses controles, e você conecta com o cabo vermelho, você conecta no computador, e os outros cabos você conecta lá em banana, laranja, e depois quando você toca, né, encosta a mão lá na banana, por exemplo, você programa uma nota que ele quer que toque no computador. Então você vai ver as propagandas deles, coloca um monte de banana assim, fica colocando a mão em cima das bananas e tal, e depois coloca água, né, são sensores. Ele lê aquilo lá e toca um som lá no computador. Ele não envolve muita parte mecânica de robótica, mas a parte de programação. Mas você vai precisar da programação na robótica. Então, às vezes, tem escolas, tem pessoas que usam o Make para desenvolver essa parte de programação. Um outro kit, que é bem interessante também, é esse da MakeBlock. Algumas pessoas também usam esse kit do MakeBlock, que é, a princípio, esse carro, mas ele tem outras versões, né, outros modelos, geralmente é por número, kit número tal, igual o da Lego. A base dele é feita de alumínio e você pode, né, comprar outros componentes e ir ajustando, colocando ele aí e montar outros tipos de robôs. Né? Ele já vem com a placa de programação e a parte mecânica. E ele tem também um software, que é muito legal, de programação, que é o MBlock. Né? O Lego também tem um software dele, de programação, o Make tem um software dele, o Microbit também tem um software para programá-lo. Que é bem interessante esse MBlock também. O Arduino ele é uma placa de gravação de microcontrolador. Ele grava um Atmega, né? Que ele faz a gravação do Atmega. É uma placa assim, o custo dela é muito baixo, tem muito material na internet, tem alguns shields, né, escudos que você vai conectando a ele, e ele vai né, expande ele para poder colocar sensores, atuadores. Os sensores atuadores dele são de custo bem baixo, né? Na escola aqui nós usamos o Arduino por causa disso. Então, quer dizer, se eu tenho um aluno que vem na escola aqui com aula particular e ele quer ter um kit na casa dele, ele pode comprar onde ele quiser, ele precisa comprar de mim. Ele precisa comprar de uma empresa específica para isso. Né? Ele compra onde ele quiser. Vai no AliExpress, ele compra no Shopee, ele compra no Mercado Livre,
Ele compra onde ele quiser, a loja que ele quiser ele vai comprar. Então quer dizer, você tem preço, né, e facilidade. A hora que você quiser, você compra um Arduino rápido, ele chega rápido para você. Que se você, né, como você tem a intenção de dar aula de robótica computacional, você tem que ter um kit seu. Se você for dar aula particular, é interessante que você tenha seu kit. Agora, o seu kit ele pode estragar, né? Você vai manipular ele direto, ligar, desligar, tal, ele pode estragar. E você ter a facilidade de comprar um preço bem baixo e a facilidade de entrega, chegar rápido para você, você compra no Brasil, rapidinho chega, isso é importante também na robótica computacional. Então você que vai dar aula, você tem que pensar nisso. Componentes estragam, televisão estraga, câmera estraga, tudo estraga. Então o seu kit de robótica também pode estragar, isso aí acontece. Aí você ter, né, um componente que você compra rápido, barato e ele chega logo, então isso é importantíssimo para você não ficar sem poder dar aula, né, porque o kit está estragado, por exemplo. O Arduino tem vários modelos de Arduino. Aqui são alguns só, coloquei só 4 modelos, né, que isso aqui é um kit, no meio é um kit. Então você tem o Arduino Uno, tem o Arduino Nano, tem o Leonardo, tem o Micro, tem o Nano Ever. Nós usamos o Arduino Uno, que é o mais popular de todos, né? O Arduino ele é uma placa genérica, quer dizer, você se você quiser montar um Arduino para você, você pode. Você acha o projeto dela na internet, se você sabe eletrônica, você acha o projeto na internet, compra os componentes e monta. É viável fazer, você montar uma só por diversão é legal, agora se você fazer muito para vender, não compensa. Não vale a pena, você furar a placa, aquele negócio todo não vale a pena. Mas o Arduino Uno ele é o mais clássico que tem, mais tem material dele na internet e tal, é o Arduino Uno. Ele é muito interessante, faz tempo que nós trabalhamos com ele, né? Não tivemos problema até agora com ele. É um hardware assim, bem fácil de você usar. O legal dele também é o seguinte, você montou lá, vamos dizer, um portão eletrônico, fez uma maquete de um portão eletrônico, pequeno, né? E você quer fazer esse portão eletrônico na sua casa, você tem um portãozinho pequeno aí, você quer fazer, deixar ele eletrônico, você chegar, colocar um cartãozinho e, né, com RFID, radiofrequência identificação, e então você chega no cartão e ele abre o portão para você. Você consegue fazer isso com ele, né? E você tem um custo para fazer isso com ele custa barato, então você pode deixar ele lá no portão, não tem problema. Não vai precisar tirar ele lá para dar aula. Você compra o outro para ir lá no portão. Agora, você comprar um kit muito caro, né, um kit de R$1.000, você não vai pegar uma placa de R$1.000 e deixar no portão tomando chuva e sol lá. Né? Não sei, também não sei como é que você né, se você pode fazer isso ou não. Se puder, beleza. Mas o Arduino ele é muito barato, então você pode fazer isso. Então, se você quiser fazer uma aplicação real e deixar ele naquela aplicação, financeiramente é viável fazer isso com o Arduino. E ele responde muito bem, né? Vários experimentos que eu já fiz, tudo funciona muito bem o Arduino. É uma placa assim que nós recomendamos você começar a aprender para dar aula de robótica educacional, começar já com uma placa Arduino. E Arduino Uno, ele é mais robusto, mais resistente, né? Até pela conexão que você faz no computador. O USB dele é bem mais resistente do que você ter um Arduino Nano, por exemplo, né, que ele é mais sensível. Então o aluno vai plugar cabo ali e soltar. Então é lógico que você vai ensinar o aluno a fazer também como você pluga um cabo, como é que você despluga um cabo, né? Não é na força, tudo no eletrônico, você põe força e está errado. Entendeu? Então você comprar o Arduino ele é mais robusto, então a chance de estragar é menor ainda. Então, recomendamos aqui o Arduino Uno. A parte mecânica fica a critério, né? Se você compra um kit da Lego, por exemplo, não tem problema. Você já tem placa, você já tem a parte mecânica, tudo prontinho ali, né? Agora, se você vai trabalhar com o Arduino, por exemplo, ele não tem a parte mecânica. Então, você pode adquirir essa parte mecânica. Então, essa parte mecânica, ela existe no mercado, ela é feita de MDF. Então, o MDF é cortado a laser e tal. Então, você tem lá um braço robótico, tem um robozinho quadradinho lá, né, com as rodinhas que desvia de obstáculo e tal. Então, existe isso aí, essa possibilidade de você ter esse kit com MDF, que é um custo baixo. Você pode também fazer com papelão, né, papelão e cola quente. Então,
Ou cola branca, você tem que esperar um pouco mais para poder secar, tal, cola quente mais rápido a secagem. Então é uma outra forma também de você montar as suas partes mecânicas. Aí vai dar tua criatividade, né? Você precisa ser engenheiro mecânico, ter parte mecânica? Não, você tem que ser criativo. Né? O seu aluno é criativo, às vezes você olha que não, mas são muito criativos. Então a parte mecânica pode ser também usado o papelão, com cola. Uma outra forma também de você montar a parte mecânica é você usar o papelão, mas as conexões você fazer impressas em 3D, numa impressora 3D. Você fala, mas eu não tenho impressora 3D, como é que eu vou imprimir isso aí? Não, hoje é o seguinte, a impressora 3D ela é uma ferramenta da indústria 4.0, né? Nós estamos vivendo aí uma revolução industrial, usando inteligência artificial, né? E a impressora 3D ela é uma ferramenta assim, fantástica na indústria 4.0. Então, você usando esse tipo de material, né, com essa tecnologia de fabricação de material, que é a impressão 3D, você já está com o pé lá dentro da indústria 4.0. E não precisa ter impressora para você ter uma peça, né, impressa em 3D. Vamos fazer um exemplo. Você tem que imprimir um documento e a sua impressora estragou. Um documento. Né? Chegou um PDF lá para você imprimir, você tem que imprimir e a sua impressora está estragada. O que você vai fazer? Você vai procurar uma empresa na sua cidade que faz impressão de documento, manda para ele por e-mail, se não leva um pendrive, chega lá, né, fala para ele, manda um e-mail para você para poder imprimir um documento e tal, e ele vai pedir o nome seu direitinho, baixar seu e-mail e vai te imprimir. Então o que você fez? Você mandou um arquivo para ele, por e-mail, ele imprimiu e te entregou um documento físico. E isso hoje acontece com impressão 3D. E tem empresas no mercado que são especializadas em impressão 3D. Então você vai mandar um projeto para essa empresa, ela imprime e te devolve a peça. Né? Se a empresa for na sua cidade, você pode ir lá e pegar. Se for fora da sua cidade, você vai mandar, vamos dizer, você vai mandar por e-mail e vai receber pelo correio. Né? Você manda o arquivo e recebe pelo correio. Esse arquivo, como é que faz esse projeto de peça? É muito simples. Tá? Hoje é muito fácil você desenhar. Antes você tinha que usar um AutoCAD, que é extremamente complexo de você usar, né? Mais usado em engenharia e tal. Mas hoje existem alguns CADs que você usa da própria Autodesk, ele é muito simples, né? O Tinkercad. Ele é muito fácil de você desenhar. Você tem uma peça e você vai tirando partes dela, ela vira a peça que você quer imprimir. Em outros vídeos eu vou te mostrar como que usa esse Tinkercad para você imprimir peças em 3D. Para você fazer as suas impressões em 3D. No exemplo que eu estou te mostrando agora, né, você tem aí um Jeep, né, um carro parecido com um Jeep, e essas conexões de papelão, né, coloridas aí, elas são todas feitas numa impressora 3D. Então foi feito um projeto e foi impressa essas peças. Qual que é a vantagem disso? Você pode montar e desmontar, aproveitar o papelão. Se o aluno quiser fazer um carro maior, ou um robô diferente, né? Por exemplo, tem um elevador. Se ele quiser fazer um elevador diferente, ele pode fazer, mas tudo conectando essas peças. Então são um conjunto de peças que nós desenvolvemos, que você faz algumas conexões e consegue construir coisas com o papelão. O papelão, com o tempo, né, ele vai estragar, não vai dar um encaixe melhor. Esse é um papelão de 3 milímetros, né, mas com uma gramatura de papel boa, mas em algum tempo ele para, ou ele rasga, alguma coisa assim, você troca, o papelão está pronto, a peça 3D fica. E a vantagem disso é o quê? Se você tem essas peças 3D, se você tem esse projeto já das peças, você pode ter quantas peças você quiser, você não precisa comprar tudo de uma vez. Você pode mandar imprimir um pouco, depois imprimir outro pouco, né? Inclusive, você que quer, né, dar aula particular, você pode vender essas peças para o seu aluno também, como material didático. Não tem problema nenhum nisso, né? Não tem nada de errado nisso. Ele vai ter o material didático dele de montagem dos robôs dele. Então, ele pode montar do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser, usando essas peças em 3D. Então fica muito simples a montagem e fácil de você montar, e você pode recuperar, né, usar o papelão várias vezes
Você pode personalizar esse papelão, pintar, né, colocar lá um papel, aqueles papéis com cola atrás, e plastificar o papelão, se quiser, também dá. Então dá para desenvolver diversos projetos com preço bem acessível, com essas peças, né, que são impressas em 3D. Aí se você falar, mas eu preciso de uma peça diferente que faça um caixa diferente. Você sabendo modelar essa peça, você desenha a peça que você quiser e manda imprimir. Você não precisa comprar a impressora 3D. Você manda imprimir e faz o teste, né, da peça que você criou para poder conectar esse papelão. E uma outra forma é você usar somente impressão 3D. Eu não aconselho você montar, por exemplo, um robô, desenhar um robô e imprimir aquele robô inteiro, um carrinho, por exemplo, e você vai ficar trabalhando só em cima daquele carro. Então, você montar um curso de robótica em cima só de um carrinho, eu acho um desperdício de tempo. Porque vai chegando uma hora que ele fica desgastante, eu não tenho que montar mais nada, eu montei o carro, está pronto. Não vou precisar montar mais nada, eu não preciso usar minha criatividade, né? O aluno provavelmente vai pensar nisso, eu não preciso ser criativo. E a ideia da robótica educacional é você tornar o aluno mais criativo, usar a criatividade dele, fazer a criatividade dele construir coisas. Ele vê que ele é criativo, ele montar uma coisa que é a ideia dele. Isso que é interessante da robótica. Então você ter só um carro que você programa ele para lá e para cá, eu não vejo muito interesse nisso. Mas você tem esse modelo que eu estou te mostrando agora, ele é todo feito com impressão 3D, essas peças dele em amarelo, né, são modelos de peças diferentes das que eu já te mostrei, montado com papelão, mas que faz a conexão das peças, são barras roscadas, né? Então, um parafuso grande, parafuso de 1,5 m, uma barra de parafuso de 1,5 m. A gente chama de barra roscada aqui em Minas, aí na sua cidade eu não sei como é que chama. Então, é feita a conexão das peças usando essa barra roscada. Então, nessa forma também, dependendo do tamanho que você vai cortar essa barra, é o tamanho do robô que você vai ter. Esse aqui é um robô grande, um robô pequeno. Então, é a forma de você fazer também. Nessa montagem, você precisa que o aluno tenha já uma habilidade motora mais fina, uma coordenação motora fina, porque tem necessidade de segurar ali uma porca, né, girar o parafuso, tem que ter paciência, tem que ter criatividade para montar, tem uma lógica para você montar, você não consegue montar de qualquer jeito, tem que usar uma peça primeiro, depois a outra. É assim, ele exige muito mais do aluno para fazer a montagem, né, mas o aluno desenvolve muito mais também. Então, isso também é uma forma de você usar a impressão 3D com parafuso para você montar os seus robôs. Nessa montagem, você já está muito próximo da robótica real, que você vai usar a chave. Né? A robótica real você não faz conexão, você não encaixa uma peça na outra. Você parafusa, você tem que usar uma chave, você tem que saber o quanto que você pode apertar ou não nas peças. Então, eu vejo que esse tipo de montagem ele é muito próximo à robótica real. Robótica real. E todos eles, né, os módulos feitos em papelão, com peças 3D e com peças 3D com parafuso, todas elas, né, são os kits de montagem mecânica só, mas quem vai comandar essa mecânica é o Arduino. Nós usamos o Arduino para fazer o comando dessas peças. A programação é outra parte que você vai precisar dominar. Né? Eu acredito que a primeira parte assim, que você deva, né, começar a dar uma atenção é a programação. Por quê? Você não precisa de investimento nenhum. Para você programar, você não precisa investir em nada. Você não vai gastar dinheiro agora, você não vai fazer investimento agora. Tá? A primeira coisa que você tem que aprender, né, é a programação. E o que é a programação? O que é um programa de computador? Né? Você já deve ter ouvido falar em algoritmo. Né? O que é um algoritmo? Você já ouviu falar aí de algoritmo do Google, algoritmo do Facebook, algoritmo do Twitter? Já ouviu falar nisso? Um algoritmo é uma sequência lógica de instruções que você vai dar ali para o computador, para um robô, né? Qualquer dispositivo programado, você faz um algoritmo antes. Você usa o algoritmo todo dia, né? Para você trocar uma lâmpada,
você usa algoritmo, acho que você não troca a lâmpada todo dia também. Mas se você for trocar uma lâmpada, você usa algoritmo, né? Para você levantar de manhã, né, e sair para trabalhar, você usa algoritmo também. Mas só que você não fala, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, já é automático. Né? Mas você, por exemplo, você não consegue levantar de manhã e tomar um café se você não sair da cama. Então tem tem uma parte lógica. Se você começar a pensar passo a passo o que você faz, né? Se você levantar de manhã e falar, bom, eu vou sair para trabalhar agora. Então agora eu vou me levantar, depois eu vou colocar o pé no chão, depois eu vou calçar, né, um chinelo, sei lá. E depois eu vou caminhar até o banheiro. Então se você escreve isso de forma lógica, né, se você escrever isso no papel e ler e executar esses passos, você fez um algoritmo. Então, essa forma de programar o computador, tudo começa com o algoritmo. E depois você vai para uma linguagem de programação. Você já deve ter ouvido falar, linguagem de programação. Eu estou conversando com você nesse vídeo usando uma linguagem, né, verbal, às vezes corporal, um gesto, alguma coisa assim que eu faça, um tom de voz. Então isso é uma linguagem que eu estou usando para conversar com você. Para você conversar, né, e estou usando também a língua portuguesa para conversar com você. Vamos supor que você vai conversar com um americano, você tem que falar com ele em inglês. Né? Você está lá no país dele, você vai falar em inglês com ele. Se você for para a Rússia, você vai ter que falar em russo. Se você for para a Alemanha, você tem que falar alemão, para poder se comunicar lá no país. Tal. E com o computador é a mesma coisa. Né? Hoje, muita gente fala que já é alfabetizado tecnologicamente. Não sei. Né? Porque você saber somente ler e não saber escrever, eu não vejo que você seja alfabetizado. Então você fazer uma interação com uma rede social, tudo bem, você sabe fazer uma interação com uma rede social, mas você não sabe comandar o computador. Então para você ser alfabetizado, você tem que dar instruções para o computador e ele responder para você. Então isso você fazer um programa. Né? E o computador, ele é, né, entre aspas, uma máquina burra. Ele é rápido, ele é burro. Por que é uma máquina burra? Se você fizer um programa que 2 mais 2 são 5, 2 mais 2 são 5, acabou. Ele executa e não questiona. Ele não vai questionar. Ele não sabe disso. Tá certo? Eu posso fazer um programa que ele mostra 2 mais 2, a resposta é ele escrever 5, beleza, o computador fez a conta e mostrou 5. Então, quer dizer, eu fiz um algoritmo errado e ele aceitou. Então, para você programar, você tem que fazer o algoritmo correto e depois falar assim, bom, o computador não vai entender o algoritmo em português, a princípio. Né? Então, tem que converter esse algoritmo para uma linguagem, para ele poder me entender. Então, para você usar uma linguagem, você usa um ambiente de programação, né? Como se você fosse escrever uma carta. Se você fosse escrever uma carta, você usaria lá um Word, por exemplo, um bloco de notas. Você vai e escreve a carta, né, usando a língua portuguesa. Você manda a carta lá para um parente seu, alguma coisa assim. E nessa carta, né, vamos dizer que tem algumas instruções que ele tem que executar, por exemplo. Então você vai escrever, vai fechar a carta, vai mandar para ele vai receber, vai ler e vai executar aquelas instruções. A mesma coisa acontece com o computador. Só que o computador tem que falar a linguagem dele. Então, existem várias linguagens do computador. Tem lá C, PHP, Java, JavaScript, são todas linguagens. Que você vai fazer o quê? Você pega aquela lógica que você escreveu que é um algoritmo, vai traduzir para aquela linguagem e colocar no computador. Ele vai entender aquela linguagem, por quê? Porque ele tem um programa lá que entende, por exemplo, de Java. Então você vai escrever em Java, ele vai entender o que você escreveu, se estiver escrito de forma correta, e vai te dar um resultado. Né? Para programar, por exemplo, um robô, eu posso usar a linguagem C++. Então eu escrevo todo o programa em C++, o computador tem um programa já instalado nele, que a gente chama de compilador, que vai entender o que eu escrevi e vai traduzir para baixo nível o computador fazer o que eu quero que ele faça. Então isso é chamado de linguagem de programação. Só que para você começar a aprender robótica para dar aula, você usar uma linguagem que a gente chama de textual, né, um ambiente, melhor dizendo, que a linguagem é a mesma. Se usar um ambiente textual, eu não indico.
né? Não é legal você usar um ambiente textual para você começar a aprender robótica, para ensinar robótica para criança. Então é legal você usar um ambiente que seja em blocos. Por quê? Se você usa um ambiente textual, tem toda uma regra da linguagem para você usar. Por exemplo, em C, eu tenho que fazer lá a inclusão de algumas bibliotecas para ele poder funcionar. Né? Se eu vou usar um servomotor, por exemplo, eu tenho que incluir algumas bibliotecas para ele poder funcionar. Depois eu tenho que fazer lá o início do programa, declarar variáveis, se for o caso. Tenho que montar uma função de inicialização do programa, depois montar a função principal do programa e encerrar o programa. Nesses detalhes, né, que parecem simples, você tem que usar parênteses, você tem que usar ponto e vírgula, você tem que usar um monte de coisa, escrever letra maiúscula, minúscula. Então, eu vejo que é muito complexo para você iniciar um aprendizado de programação. Então, você usar uma linguagem de blocos é muito mais simples para você programar, porque o bloco já está tudo pronto dentro dele. Você só vai pegar o bloco e conectar no outro. Acabou. Né? Toda a parte de inicialização do programa já está pronta no bloco. Então fica muito mais fácil de você aprender e de você ensinar a programação. Então você pode usar MBlock, pode usar o Scratch para começar a aprender programação. O mais legal, o mais interessante é que você pode aprender programação. Né? E se você já é professor, quer ensinar lá ao seu aluno uma introdução à programação, você faz isso sem computador, que é legal pra caramba também. Que nós fazemos algumas atividades aqui assim, né? Que a gente chama de desconectado ou desplugado. Tem esses dois nomes. Em que você cria praticamente uma linguagem de programação. Vou fazer um vídeo sobre isso depois, né? Como que você monta essa linguagem. Então você cria uma linguagem de programação para você com símbolos, porque se você for ver na língua portuguesa, o que é um texto? É um conjunto de símbolos. Né? Se eu for ler lá o coreano, se eu for ler, né, o chinês, o japonês, se eu não entender aqueles símbolos, não adianta, eu não vou conseguir ler. Então, o programador, a programação também é isso. Então, você vai criar alguns símbolos e esses símbolos têm algumas funções no programa. Então, você vai falar, esse símbolo faz isso, esse símbolo faz isso, esse símbolo faz isso. E depois você vai dar um desafio ali, vai montar um mapa, né? E vai desafiar para a pessoa, né, para o seu aluno, para quem for, para que ele, usando aqueles símbolos, resolva aquele problema. Eu vou montar depois um vídeo falando sobre isso, que é você aprender a programação de forma desplugada. Então, basicamente, o que você precisa aprender sobre programação? Já mostrei para você os kits que você vai encontrar no mercado, né? Eu digo o Arduino Uno. A parte de mecânica, né? Tem kit, já vem com a parte mecânica, senão você pode construir com papelão, você pode construir com materiais, né, que você encontra aí do jeito que você quiser, depende da sua criatividade. Mas né, papelão, impressão 3D, ou senão só impressão 3D e parafuso. Então, a parte mecânica. E a parte de programação, uma linguagem que seja uma linguagem que usa um ambiente de programação de blocos, que é muito mais fácil de você poder aprender. E para a aula, para você montar uma aula, né, então você já conhecendo os componentes, sabendo programar a placa, conhecendo os componentes eletrônicos, sabendo programar uma placa, e sabendo programar, obviamente você já sabe a programação. Você precisa ter um material de aula. Como que vão ser suas aulas? Tá? No material de aula, né, eu chegar e falar para você, não, você chega na primeira aula e fala para o aluno o que ele quer montar. Provavelmente ele vai ficar perdido 50 minutos, porque ele não sabe, eu vou montar com o quê? Né, eu posso chegar até aonde? Por quê? Se você não conhece as ferramentas que você tem, você não sabe o que você pode fazer. Então, as primeiras aulas de robótica, elas são o quê? Meio que isoladas, né? Então você vai ensinar a usar um LED, você vai ensinar a usar um motor, você vai ensinar um servomotor separadamente. Depois você junta, né, um LED com um servomotor, ou senão você junta lá um sensor de luz com LED. Aí começa a fazer essa programação. Depois que dominar a ferramenta, né, aí você começa a aplicar. Se você estiver dando aula numa escola regular, por exemplo, você já pode pegar lá o professor de matemática
e né, vamos fazer gráfico usando robótica? Não. Né? Tem como fazer? Tem. Vamos ensinar ângulo, mas com a robótica como ferramenta para ensinar ângulo, beleza, o professor de matemática vai ensinar o ângulo lá na sala, né, de forma teórica, e você vai depois fazer um projeto de robótica, mas que ele tem que usar ângulo, então não vai voltar ali para poder estudar o ângulo para poder fazer o projeto de robótica. Ah não, mas eu vou trabalhar eu vou ser professor particular de robótica. Tudo bem, você vai ensinar os componentes também separadamente, isso é básico, e depois você vai fazer desafios para ele. Que desafios? Como que nós poderíamos montar um robô que faz a limpeza de casa, aquele robô aspirador? Né? Vamos pegar só a parte que ele vai desviar de obstáculo e tal. Como é que programa isso? Então você vai criar um programa para isso. Vamos pegar e fazer a simulação lá da porta do shopping. Vamos montar um elevador. Né? Como que faz para montar um elevador de parar nos andares? Você chama o elevador, ele vem e para. Né? Como é que vamos fazer essa simulação? Então o aluno vai aprender a parte mecânica, né? Que tem que montar o elevador, a parte de programação, a parte de eletrônica, quais componentes que vai usar ali ou não. Então sempre usando coisas do cotidiano, isso tem que ser um material. E ele começar do bem básico e depois ir progredindo para o avançado. Isso é básico, né? O professor já sabe disso. Então vai do básico ali e vai para o avançado. Depois que conhecer todas as ferramentas, aí sim, você já consegue falar para ele, agora você vai desenvolver um projeto seu. O que você quer fazer? Por quê? O aluno já tem a bagagem de conhecimento das ferramentas, né? É a ideia do prego e do martelo. Eu te dou um prego e um martelo e te ensino a bater um prego. Aonde você vai bater o prego, aí é com você. Você já sabe bater o prego. Então, eu faço essa relação. Então, primeiro você ensina a ferramenta básica e depois fala, agora você pode criar, se você quiser, porque ele já sabe o limite dele. Então, ele já consegue chegar aonde ele sabe. Ele sabe, eu tenho esse sensor que faz isso, eu tenho esse atuador que faz isso, eu sei fazer o programa que faz isso, e daí ele consegue misturar tudo que ele já sabe e criar um projeto, criar um produto. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre programação, falar mais um pouco sobre Arduino, né? Você às vezes está na dúvida, mas eu sei o que é Arduino e tal, mas qual componente que eu vou comprar primeiro? Se você for procurar na internet, até agora não procura lá kit Arduino e compra. Isso aí depois você pode decepcionar, né? Porque o kit Arduino ele vem com os detalhes lá que se você não souber eletrônica, é bobagem você comprar até. Nos próximos vídeos eu vou falar mais um pouco sobre qual kit que deve comprar, qual kit que é mais legal para você comprar, mais fácil de trabalhar e tal. Então eu vou te falar isso no próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito grande. E eu agradeço você ter ficado até aqui. Muito obrigado e até os próximos vídeos.